1 Crônicas, capítulo 23. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel, e reuniu a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, e Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe, e Ziza o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, por isso estes, sendo contados juntos, se tornaram uma só família. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar o Santo dos Santos, ele e seus filhos, eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem, e para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Sebuel, o chefe. E quanto aos filhos de Eliezer, foi Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos. Porém, os filhos de Reabias foram muitos. Dos filhos de Izar, foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foram Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro, e Jecameão o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica o chefe, e Isias o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar, e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus parentes, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali, e Eder e Jeremote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, conforme foram contados pelos seus nomes, segundo as suas cabeças, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, desde a idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi: O Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus aparelhos pertencentes ao seu ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição, e para a flor de farinha, para a oferta de alimentos, e para os coscorões ázimos, e para as sertãs, e para o tostado, e para todo o peso e medida, e para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e para oferecerem os holocaustos do Senhor aos sábados, nas luas novas e nas solenidades, segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 24. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú
antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi, com Zadok dos filhos de Eleazar, e Aimeleque dos filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício no seu ministério. E acharam-se muito mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas paternas, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas paternas, 8. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, os registrou perante o rei, e os príncipes, Esadoque, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Dentre as casas dos pais, tomou-se uma para Eleazar e outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acos, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a 10ª a Secanias, a 11ª a Eliasibe, a 12ª a Jaquim, a 13ª a Upa, e a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Apises, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jeesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias era o primeiro. Dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate. E dos filhos de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro, Jecameão o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Isias. Dos filhos de Isias, Zacarias. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Os filhos de Merari, de Jaazias, Beno, Essoão, Ezacur e Ibri. De Mali, Eleazar, e este não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jerameel. E os filhos de Muzi, Mali, Ieder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também lançaram sortes, como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, Esadoque e Aimeleque, e os chefes das famílias entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim fizeram tanto os pais principais como os irmãos menores. 1 Crônicas, capítulo 25. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf. A cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai, Jedutum, o qual profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera a Emã
14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção de seu pai, para a música da casa do Senhor, com saltérios, símbalos e harpas, para o ministério da casa de Deus. E Asaf, Gedutum e Emã estavam sob as ordens do rei. E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, e ele, seus irmãos e seus filhos, ao todo eram 12. A terceira a Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta a Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta a Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima a Gesarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava a Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona a Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima a Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima a Azareel, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima a Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª a Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª a Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª a Jeremote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª a Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª a Anani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª a Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª a Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª a Otir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª a Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª a Maaziote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª a Romantiezer, seus filhos e seus irmãos, 12. 1 Crônicas, capítulo 26. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Issacar, o quarto, e Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otini, Rafael, Obed e Elzabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério. Ao todo 62 de Obed-edom. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram filhos Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. E Uquias o segundo, Tebalias o terceiro, Zacarias o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, alternando os principais dos homens da guarda, juntamente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor.